A maldição da Kianda. Kianda, sozinha no mar a vagar, viu um pescador a se lamentar. Com compaixão lhe revelou um grande tesouro que ocultou. Rico tornou-se, mas se corrompeu. Esqueceu-se do mundo, só nele viveu. Kianda, ferida, tudo o tirou, e ao pescador a miséria restou. Desde então, sua voz é feitiço, atrai para as águas, sela o sumiço. Dizem que a noite encanta aldeias e condena almas sobre a areia. Sou Vladimiro, vivo cá na ilha e nasci cá na ilha há 26 anos. Né? E falando um pouco da ilha, né? Naquilo que foi todo esse meu tempo cá, posso dizer que a ilha de Luanda é uma ilha de tradição, de muita cultura. Temos as nossas mamás Bessangana e não só os nossos pescadores, mas vejo que hoje em dia essa cultura da ilha já não faz se sentir muito como de antemão, né? Porque as tantas tinha muitas mamás bessanganas e hoje em dia quase que não se faz sentir. E falando um pouco de algumas mitologias daqui da ilha, principalmente sobre a Kianda, eu posso dizer que a Kianda não existe e é uma mentira. Digo isso porque sou nato daqui da ilha, nunca vi e também já ouvi histórias, relatos de que realmente a Kianda não existe. Embora modernamente as pessoas estão a perder esse misticismo, mas eu devo dizer que eu sou das pessoas que acredito. Como é fisicamente a Kianda? Eu, daquilo que eu sei da tradição oral, e é a tradição oral recolhida por autores como Oscar Ribas, mas não só, também Virgílio Coelho e outros, na tradição oral a Kianda não está descrita. Não é? Houve representações, já por influência europeia, em que começam a apresentá-la sob a forma de sereia. Pode não ser uma sereia muito bonita, nem sempre, às vezes até um monstro, mas representação, aquela imagem clássica com cauda de peixe e corpo humano, seja de mulher ou eventualmente de homem, não, eu creio que são representações já de influência europeia. Quando era criança, também não chegou a ouvir uma história relacionada ao mito da Kianda, a lenda da Kianda? Já a história, passamos a infância toda a ouvir essas histórias. É uma da história que me faz lembrar muito bem. Nós tínhamos um arbusto ao lado da nossa casa. Esse arbusto chamavam arbusto do Tidida. Esse arbusto, quem passasse lá, a partir das 18h30, os mais velhos diziam para não passar lá porque lá as sereias na altura ficavam a jantar e ouvia-se lá debaixo do arbusto loiça, mexer da loiça, aquela coisa na hora mesmo da refeição, como se tivesse lá pessoas, como se tivesse lá pessoas a fazer uma refeição. Então não passávamos lá. É uma das histórias que eu ouvi. Luanda também é conhecida por Kianda. Misticamente, a população de Luanda tinha dois tipos de Kianda, e isso eu sei para muita gente é novidade. Dois tipos de Kianda. Havia Kianda de água salgada do mar, que é a sereia do mar, e como existe em quase todo o mundo, a beira-mar tem esse mito sobre os seres que representam as sereias do mar. E aqui em Luanda também há consideração sobre a Kianda
da água doce, que existe geralmente, eu devo dizer que existe geralmente junto das poças da água, desculpe-me com esse ar forçado, mas junto das poças d'água, as cacimbas, as, as lagoas, os rios, as grandes lagoas têm sim a quianda do rio, que se chama quitute. Superficialmente diria que é uma entidade do mar que protege as pessoas que são da ilha de Luanda. E aquela parte em que se diz que ela é malvada, às vezes, que puxa pessoas para o mar e que come pessoas ou mata, ou sei lá, que as pessoas se afogam porque aqui anda que quis puxar. Eu prefiro não acreditar muito nisso. Recentemente voltamos a ter um episódio e acontece muito na época do fim do ano, que na verdade as pessoas é que não estão atentas, mas é o equinócio de primavera e a natureza tem as suas alterações e o mar também, né? Então ele vai se movimentar de uma outra maneira. A fase em que o mar depois também tem aqueles maremotos e temos as ondas mais, né, as gigantes e tal. As pessoas não, por não terem esse conhecimento, vêm à praia o ano todo da mesma maneira, mas há que ter isso em atenção para evitar depois esses desastres, esses acidentes, esses afogamentos, e não necessariamente aqui anda está a puxar ou está a fazer o que quer que seja, porque eu não acredito que uma entidade que inicialmente venha a proteger depois faça mal. É como quando falam em castigo de Deus. Eu particularmente não acredito em castigo de Deus. Eu não acredito em castigo de Deus porque um ser que é bom, que é benevolente, não vai estar a fazer mal. A quianda na cultura Mbundo é o espírito das águas, portanto, os Mbundo habitavam aproximadamente no Vale do Kwanza e entra na cultura Mbundo a quianda era o espírito das águas, fosse a das águas dos mares, sobretudo, mas também podia ser as águas dos rios. Mas o importante a salvaguardar na quianda é que a quianda era uma divindade que protegia ou salvaguardava os homens do mar, as pessoas cuja economia dependia do mar, nomeadamente os pescadores. Normalmente, quando é festa da ilha, que todos os anos decorre segunda ou terceira semana de novembro, as mamás da ilha, do Xinglamento, fazem então aquilo que é alguns rituais no mar, onde deitam comida, bebida, e não só. Algumas dizem que no fundo isso é uma proteção, é um ritual de abundância, para ter mais peixes, e não só, né? O que era a festa da quianda? Os pescadores da ilha de Luanda, para sentir mais produtividade na faina pesqueira, dedicaram-se durante muito tempo a homenagearem a quianda. E isso independente, havia umas certas fricções entre os padres, quando digo padres aqui é a religião católica, e os pescadores em si. Eram os padres e a religião católica que sentiram-se nesse choque, que sentiram que deviam definir bem o que era a festa da quianda e o que era a festa da ilha, a festa da Nossa Senhora do Cabo. Os pescadores insistiam em quando chegasse a segundo cumprindo aquilo que os padres tinham dado, quando chegasse o segundo fim de semana de novembro, os pescadores todos juntavam-se, porque também era um período da transição, era quando exatamente se acompanharem um bocado e se aperceberem-se do problema climático, é a altura que, no princípio de novembro, que aquece mais na região da ilha de Luanda. E então,
os pescadores, atendendo, criam o prêmio, o estímulo da quianda para oferecer mais peixes às suas canoas, às suas redes, à sua produtividade. Os pescadores resolviam, na altura, oferecer à rainha do mar os seus benefícios. O mar não bravar, para vir muito peixe, para vir isso, dizem eles, que os curandeiros que fazem esse tratamento para vir esse material, para nós, a natureza dar essa, como é que eu posso chamar até? Para dar essa abundância de peixe, para dar, para não fazer estrago, porque o mar faz muito estrago. Quando ele é brava, estraga muita coisa. E quando ele é brava, estraga, não tem peixe, quando não tem peixe, tem fome. E a nossa vida aqui na ilha é peixe. Quando não temos peixe mesmo, ficamos sem vida, sem trabalho. Bessangana vem de. Alguém também contou e eu escutei. Bessangana, este nome Bessangana, veio cá alguém estrangeiro, pessoa assim, e cumprimentou alguém daqui. Cumprimentou, como não sabe falar português, então respondeu Bessangana. Bessangana quer dizer boa tarde ou bom dia, mas essa pessoa respondeu em que mundo Bessangana. Então ficou o nosso traje com o nome de Bessangana. Aquilo que eu estava a dizer no princípio, a cultura aos poucos, vai morrendo. As pessoas aos poucos vão perdendo aquele hábito, né, daquelas crenças dos antepassados e vão adquirindo outros caminhos, por exemplo, como o caminho do cristianismo. E muitas mamás, xingladoras e não só, aos poucos vão deixando. E daqui a 10 anos quase que não se falará mais disso, né? Porque está a reduzir mesmo. E não só. E essa minha geração também é uma geração que está muito focada para outra coisa, já não quer saber mais da cultura nem nada, porque estamos a ser muito aculturados. Queremos saber de outras e outras coisas. Daquilo que é realmente e fundamental, a essência daqui da ilha, aos poucos vamos perdendo. Principalmente nós jovens, né, da minha faixa etária. Quase que não sabemos nada. Nós aqui na ilha, quando acontecesse um problema numa família, nós íamos em casas escuras. Mas, ultimamente, por causa da igreja, há pessoas que ainda vão, mas a maioria das pessoas já não acreditam. Tem um problema, vão ao padre, tem alguma inquietação, vão se confessar. Sim, é aí o caminho que encontramos ultimamente, que estamos a trilhar. E vejo que esse caminho é um bom caminho, nos livra de muitos problemas, porque antigamente tinha muitos problemas. Era pai que não falava com a mãe, era tio que não falava com a sobrinha, era filho com a mãe, era vivíamos aqui muito mal mesmo. Tínhamos muitas intrigas, mas hoje a igreja nos põe numa outra posição. Se de repente lá no caminho para o Mossulo, cais da canoa, mergulha e vejo como tem acontecido, às vezes até passa aí, uma baleia. Se tu caís na baleia, ao lado da baleia, e ela te engolir, em regra já a tendência que tem esses grandes bichos do alto mar é cuspir. Está a perceber? Ele atendendo que tem qualquer coisa, é como nós, quando cai qualquer coisa na boca, é como, não é? Esses bichos também cospem. Se tu vais para dentro da boca de uma lagoa, de uma baleia,
a tendência é ela cuspir-te. E tu, se fores cuspida por uma logora, vais dizer: ei, meu Deus, a Nossa Senhora de Fátima me ajudou. Tive com coisa, tive com a sereia. A sereia me engoliu, me abraçou e depois mandou-me para fora. Tanto que a força foi tão grande que eu, quando fui cuspido, ele me diz que foi cuspido, né? Quando ela me atirou-me já na direção da corrente da água, vim no caminho da corrente, sempre nadei um bocadinho só. Também só nadei um bocadinho, mas cheguei mesmo aqui na praia, tá vendo? Você não pode chegar ali adiante com um milagre que aconteceu. É um milagre, não é? A lógica é ser milagre. Mas milagre de onde? Bem, os pescadores, né, aquilo que eu digo sempre, respeito pessoas que trabalham no mar, né, porque é muito perigoso. E relatos que eu já ouvi de pescadores, porque tenho pessoas próximas que são pescadores e não só, é que eles dizem que no mar eles vejam muita coisa de noite, né, porque dizem que o mar é muito misterioso, porque alguns depois se perdem, alguns vão parar em cabina, em outros países, alguns aparecem, outros nem por isso, muitos morrem também, né, e vejo que a relação do pescador com o mar é uma relação que as pessoas devem respeitar muito, principalmente respeitar o ganha-pão do pescador, né? Aquilo que ele consegue através do peixe, porque não é fácil ter que passar marés e marés, passar noites e noites no mar, mas vejo que no fundo o pescador tem uma relação de cuidado, né, com o mar, porque eles conhecem bem o mar, desde as milhas, que é e tal, onde há mais peixe, onde não há mais peixe, e é tudo. Eles têm alguma relação com a quenda? Relação pescadores, dizia a relação com a Quianda, dizia mais aqueles pescadores natos daqui da ilha, os mais velhos natos daqui da ilha, podem ter sim uma relação com a Quianda. Nas águas que nos cercam, vive o espírito que anda. Nome sussurrado entre marés, lagos e rios. Entidade que transita entre o visível e o invisível, entre o sagrado e o temido. Ela não é apenas uma lenda. Em forma de mulher, de peixe ou de sonho, a Quianda é o reflexo da nossa relação com o mar. Ela escuta o silêncio, responde aos rituais e guarda as águas como quem guarda segredos antigos. E assim, ao fechar este mergulho nas nossas histórias, fica o convite. Respeite as águas, honre os espíritos e nunca subestime o poder do que vive além dos olhos, porque onde há água, há Quianda.